Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje a gente vai mergulhar num trecho bem específico de uma obra marcante, O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Olá, é um prazer estar aqui para essa conversa. Nosso foco hoje vai ser ali nas questões 943 até a 957. Elas fazem parte do capítulo 1 da quarta parte do livro, que tem o título Penas e Gozos Terrenos. E o tema, bom, é um tema delicado, né? O suicídio. Exatamente. Um tema que exige muito respeito na abordagem. Com certeza. E a nossa proposta aqui é justamente explorar as ideias que estão nesse texto. O que ele diz sobre as causas, as consequências, as implicações morais desse ato, tudo segundo os ensinamentos que Kardec compilou, né? Isso. E é importante frisar, como você disse, que o nosso objetivo é apresentar e analisar o que está escrito ali, compreender a visão da obra. Sim, sem juízo de valor nosso, sem endossar ou refutar, apenas entender o que o texto propõe. E lembrando, claro, que tudo isso está dentro de um contexto maior da obra. Reencarnação, evolução espiritual, vida após a morte. Exato. Esses conceitos são a base para entender a discussão que vem a seguir. Perfeito. Então vamos começar pelo começo, pelo que a obra aponta como os gatilhos, as causas mais comuns que levariam alguém a esse ato extremo. Bom, o texto, lá na questão 943, é bem direto. Ele aponta principalmente a incredulidade, sabe? A falta de fé no futuro. Também menciona a ociosidade e a saciedade, aquele tédio da vida, o esgotamento dos prazeres. Então, um desgosto profundo pela vida. Isso. Um desgosto que, segundo a obra, muitas vezes vem dessa falta de um propósito maior, de uma visão só materialista das coisas, quando os problemas parecem insuperáveis ou a vida perde o sentido sem algo além, né? E como essa visão mais pé no chão, digamos assim, ou essa falta de fé que você mencionou, se opõe à perspectiva espírita que o próprio livro defende como uma proteção, talvez. Olha, o livro argumenta que justamente a compreensão espírita, essa ideia da vida que continua, das dificuldades como provas, sabe, como aprendizado para o espírito e a necessidade de resignação diante delas, isso daria uma base de esperança. Ah, entendi. Uma força para aguentar. Exato. A explicação da questão 943 sugere isso. A certeza de um futuro depois daqui, onde o sofrimento pode ter um significado, uma utilidade, daria essa força para suportar as dificuldades. Sem essa visão, bom, a pessoa ficaria mais vulnerável, né? Vendo a morte como a única saída, o fim de tudo. Essa falta de uma âncora espiritual, digamos. Isso é vista como um fator de risco importante ali no texto. Entendi. E o livro entra em detalhes sobre a responsabilidade, né? Por exemplo, como fica a situação se a pessoa não estava em pleno controle, como no caso da embriaguez? Sim, ele aborda isso. A questão 9444 fala da embriaguez. E a visão ali é de dupla culpabilidade. Dupla? Como assim? A responsabilidade pelo ato do suicídio em si e também a responsabilidade por ter se privado da razão de propósito com a bebida. É como se a pessoa fosse responsável por criar a condição que levou ao ato, entende? Ah, então a intenção de se embriagar é o ponto-chave para avaliar a culpa, segundo o texto. Exatamente. Tanto que a questão 944A faz uma ressalva. Se a embriaguez não foi intencional, tipo, se não foi buscada de propósito, a culpa pelo suicídio nesse estado seria menor. Mas ainda assim seria um ato repreensível. Sim, dentro da lógica moral do livro, o ato continua sendo visto como errado, mas a responsabilidade da pessoa é atenuada. O foco está na intenção por trás da perda da razão. E essa questão da consciência, ela se aplica também aos casos de loucura? Sim, e de forma ainda mais clara. A questão 945 faz essa distinção. Se a condição mental da pessoa, a loucura, impede ela de ter consciência do que está fazendo, bom, aí a responsabilidade é vista de um jeito bem diferente de quem decide lucidamente. Nesses casos, a pessoa não seria responsabilizada da mesma forma? Não, o texto diz que não. E tem um ponto a mais na questão 945A. Que seria? Que a própria loucura, dentro dessa doutrina, pode ser uma forma de expiação, ou seja, uma prova difícil, uma condição de sofrimento que talvez tenha sido
escolhido determinada por atos passados, para aprendizado ou reparação. Tudo dentro daquela ideia da reencarnação, né? Entendi. Então a responsabilidade pelo ato diminui, mas a condição em si pode ter uma raiz espiritual nessa visão. Exato. Isso leva a gente a pensar nas motivações, né? Quando o ato é consciente, o texto fala de situações bem complexas como cometer suicídio para fugir da vergonha de algo errado que fez, ou até na esperança de, sei lá, acelerar a chegada numa vida melhor. O que a obra diz sobre essas intenções? Olha, essas motivações são vistas de forma bem negativa no texto. A questão 948, sobre fugir da vergonha, argumenta que isso mostra uma preocupação maior com a opinião dos outros do que com a justiça divina ou a própria consciência. Quer dizer, não apaga a falta. Pelo contrário, a visão é que a pessoa volta para o mundo espiritual carregando a falta do mesmo jeito e ainda por cima perdeu a chance de reparar, de aprender com aquilo na vida terrena. Pioraria a situação futura, né? E a ideia de usar o suicídio como um atalho para uma vida melhor. Isso, a questão 950 chama de loucura, de ilusão mesmo. O argumento é que o ato, longe de acelerar qualquer coisa boa, na verdade atrasa o progresso. Como assim atrasa? Segundo a doutrina que está ali, o espírito vai ter que uma hora ou outra retomar aquela vida ou aquela prova que interrompeu. E muitas vezes em condições até mais difíceis. A mensagem é clara, nenhuma falta, ainda mais uma considerada grave assim, abriria as portas para um lugar melhor, para o santuário dos eleitos, como diz o texto. O caminho seria enfrentar, não fugir. Mas, em contraste com isso, Kardec apresenta um cenário diferente quando a pessoa sacrifica a própria vida para ajudar outros, né? Como o texto diferencia isso do suicídio por desespero? Assim, essa é uma distinção fundamental. Está na questão 951, o sacrifício da própria vida para salvar outras pessoas ou para ser útil para a comunidade. Isso é visto como um ato sublime. Mas... Tem um mas. Tem. A condição é que a intenção seja totalmente desinteressada, livre de orgulho, de vaidade. Se for assim, aí não é considerado suicídio nesse sentido negativo que o texto usa, geralmente. E mesmo nesse caso de altruísmo, tem alguma ponderação a fazer. Sim, a explicação da questão 951 traz um alerta. Deus, segundo o texto, não aprovaria sacrifícios inúteis ou aqueles que têm uma ponta de orgulho escondida. O valor estaria no desinteresse real e na utilidade concreta do ato. Chega até a sugerir uma reflexão, né? Exatamente. O texto pergunta, será que a vida da pessoa, continuando a servir, não seria mais útil do que a morte dela? Isso mostra que até o auto-sacrifício precisa de critério. Não pode ser só uma busca por glória disfarçada. Entendi. E tem outro conceito que eu achei interessante, o de suicídio moral. O que seria isso, exatamente? Isso está na questão 952. Se refere àquelas pessoas que se entregam a paixões, a vícios, sabendo que isso vai encurtar a vida delas, que destrói a saúde aos poucos. Ah, tipo um suicídio lento, indireto? Isso, mas consciente. E a obra vê isso como uma falta grave também. Implica, na visão do texto, uma culpa dupla. Dupla de novo? Por quê? Por um lado, a falta de coragem ou força para resistir às paixões, aos vícios. Por outro, a bestialidade é o termo que usam de ceder a elas, esquecendo de Deus, do propósito da vida. A pessoa sabe das consequências, alcoolismo, drogas, outros excessos, mas não consegue ou não escolhe resistir. E como isso se diferencia, por exemplo, de uma morte acidental por imprudência? A questão 953 faz essa diferença. Uma morte por um ato isolado de imprudência seria menos grave, porque não teria essa destruição contínua, deliberada da própria vida que acontece no suicídio moral. Certo. Bom, a gente explorou as causas, as responsabilidades, as motivações. Chegamos num ponto central. As consequências do suicídio, segundo o Livro dos Espíritos. O que acontece depois, de acordo com a fonte? Olha, a questão 957, e principalmente a explicação longa que vem depois dela, detalha isso. E a primeira coisa é,
as consequências não são iguais para todo mundo. Não tem uma punição padrão. Varia muito. Varia demais. Depende das circunstâncias, da lucidez da pessoa, da motivação, da condição moral geral do espírito. Mas, apesar dessa variedade, o texto aponta sim algumas experiências comuns, alguns sofrimentos que podem vir desse ato. E quais seriam alguns exemplos dessas consequências? Um ponto que aparece muito é a decepção. A realidade que a pessoa encontra depois da morte seria, em muitos casos, bem diferente e pior do que ela esperava. Se esperava um nada, não encontra o nada. Se esperava alívio, não encontra alívio imediato. E o sofrimento em si? Sim, o sofrimento continuado. Muitas vezes, segundo o texto, esse sofrimento está ligado diretamente à causa do suicídio. A angústia, o remorso, a culpa, o desespero. Tudo isso pode continuar e até piorar no plano espiritual, sem o corpo físico para abafar, sabe? O texto fala também de uma ligação com o corpo físico que ficou para trás, né? Isso parece particularmente perturbador. Essa é uma das descrições mais sombrias mesmo. Uma ligação prolongada entre o espírito e o corpo. Por causa da interrupção violenta da vida e talvez um apego muito forte à matéria, o espírito poderia ficar ligado ao corpo se decompondo, sentindo os efeitos disso psiquicamente. Nossa, que angústia. Exato. Uma angústia e perturbação enormes. E o texto sugere que esse estado de confusão, essa ligação, pode durar pelo tempo que a vida deveria ter durado naturalmente. A ideia é que o desligamento que aconteceria na morte natural foi impedido, né? Além desses estados mais imediatos de sofrimento, de confusão, quais seriam as implicações mais a longo prazo para o caminho espiritual da pessoa, segundo essa doutrina? Bom, as consequências vão além do imediato, impactam o futuro do espírito. O texto fala muito da necessidade de expiação. Aquilo que a obra vê como falta de coragem diante das provas da vida precisaria ser reparado. E como seria essa reparação? Frequentemente, em outras vidas e em futuras encarnações, a pessoa teria que escolher ou precisaria enfrentar provas parecidas, às vezes até mais difíceis, para finalmente aprender a lição da resignação, da perseverança, da fé. Então a ideia não é uma punição eterna, mas sim um aprendizado que foi adiado e ficou mais difícil. Exatamente. Não se fala em condenação para sempre, mas em atraso no progresso. Outras consequências que mencionam são uma dificuldade de se desligar da matéria, um apego que dificulta a adaptação à vida espiritual, a subida para planos melhores. E o arrependimento? Ah, sim. O arrependimento invariavelmente. Um pesar profundo por ter feito algo que, nessa visão, foi útil para resolver os problemas e só trouxe mais sofrimento, mais decepção, além de atrasar a própria evolução. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal do texto sobre as consequências, qual seria? Olha, o ponto central que eles repetem bastante é que, para essa doutrina, o suicídio nunca é a solução. Nunca é uma fuga real. Ele não livra a pessoa das dificuldades ou das responsabilidades, só adia e complica tudo. As consequências são sempre negativas para o progresso espiritual. Sim, sempre exigindo reparação, aprendizado, um recomeço que muitas vezes é mais duro do que a situação da qual se tentou fugir. A lição principal é essa: a necessidade de encarar as provas da vida terrena como parte da evolução. Fazendo então uma recapitulação do que a gente conversou sobre essas questões do O Livro dos Espíritos, a obra mostra o suicídio como um ato que muitas vezes está ligado à falta de fé, né? A uma falta de propósito maior, uma visão muito focada só na matéria. Correto. As causas giram em torno desse desespero que nasce da incredulidade, da falta de esperança num futuro além daqui. E as consequências, como você explicou, são variadas, mas sempre apontam para um sofrimento depois da morte, decepção, ligação com o corpo, dor moral que continua e, principalmente, um atraso no progresso espiritual. Exatamente. O que leva à necessidade de expiação futura. De enfrentar de novo as lições, talvez de forma mais intensa, em outras vidas. E vimos também que a obra faz diferenças importantes, né? Baseadas na intenção, o ato egoísta versus o sacrifício pelos outros
e no estado mental da pessoa, como na embriaguez ou na loucura. Perfeito. Essas nuances mostram que a análise ali não é simplista. Busca ver os diferentes fatores. E claro, tudo isso está dentro do contexto maior da doutrina espírita de Kardec. Reencarnação, lei de causa e efeito, evolução do espírito através das vidas e das provas. As consequências não seriam uma punição divina, mas um resultado natural das escolhas, dentro dessa lógica. Exato. Um resultado do ato e do estado evolutivo da pessoa, segundo essa visão específica. Para um contexto mais amplo, para o nosso dia a dia e sem entrar no mérito de crenças específicas sobre vida após a morte, de que forma será que cultivar um senso de significado, de conexão, seja com os outros, com a natureza, com valores pessoais, com um projeto de vida, poderia agir como um fator de proteção? Uma boa pergunta. Como encontrar ou construir esse sentido pode fortalecer nossa capacidade de lidar com as dificuldades que inevitavelmente aparecem na vida de todo mundo? Fica aí a questão para a gente pensar. Fica a reflexão. Muito obrigado pela conversa e pelas explicações. Eu que agradeço a oportunidade. E obrigado a quem nos acompanhou nesta análise. Até a próxima.